Olá, meus queridos, bom dia. Hoje é a nossa quinta videoaula. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as funções do processo administrativo, que também são conhecidas como as funções do administrador. Então, nós já falamos um pouquinho sobre a importância da administração, o conceito de administração, como a administração se faz presente nas organizações, de que forma essas organizações elas executam as suas atividades, quais são as habilidades necessárias para que o administrador ele possa exercer determinada função dentro da organização. Então, assim, antes de nós começarmos a falar sobre as teorias que evoluíram ao longo da história da humanidade, dentro da administração, nas organizações, nós vamos saber um pouquinho o que são essas funções administrativas, que os administradores exercem dentro de uma organização. Tem uma historinha lá na apostila de vocês, mais ou menos assim, que o João, ele está deitado no quarto dele, a mãe dele bate no quarto e diz para ele: João, você já viu como ficou o carro que você pediu para passear? Aí diz assim: mamãe, só que quem estava no carro não era só eu. Aí fala o nome da irmã dele, que convidou as coleguinhas para sair e tal. Aí a mãe, muito calmamente, diz assim: não quero saber. A função de lavar o carro é sua. Então aqui a gente passa a perceber, nesse simples exemplo, nessa simples história, que a função nada mais é do que uma tarefa que você é responsável de executar. Ou seja, são as atividades, as tarefas que os colaboradores são responsáveis de executar dentro de uma organização. Seja esse colaborador em qualquer área ou nível dentro da organização. Então, aqui a gente vai ver que existem 4 funções. O planejamento, que vai prever alguns objetivos que a organização pode alcançar. Ao prever esses objetivos, ele vai organizar para que esses objetivos eles sejam executados. E ao organizar esses objetivos, ele vai direcionar esses objetivos, de que forma ou quem vai executar. E depois ele vai ficar monitorando, controlando se esses objetivos foram realizados e se o resultado foi alcançado ou não. Então, a partir de agora, a gente vai ver alguns slides na qual eu vou poder estar explicando para vocês o conceito e a definição de cada função dessa: o planejamento, a organização, a direção e o controle. Lembrando que o curso de vocês é um curso direcionado para os recursos humanos, dentro da gestão de pessoas, que faz parte da administração, dos tipos de gestão na qual a administração ela executa, ok? Então é importante a gente entender, professora, por que nós estamos vendo esse componente? Porque esse componente vai introduzir vocês de como perceber a execução dessas funções, dessas atividades dentro de uma organização. Porque a administração, como eu falei, é uma casa, ela é macro. E vocês são um curso específico para a área de gestão de pessoas, que é o recursos humanos. Ok, meus queridos? Então, vamos lá ver agora as funções. Então, vamos lá, pessoal. Aqui nós temos as funções básicas da administração. A melhoria contínua da administração do seu trabalho exige que o colaborador saiba planejar, que ele saiba dirigir, que ele saiba organizar, que ele saiba controlar. Então, essas são as 4 funções do processo administrativo. São as 4 funções que um colaborador ele vai executar dentro de uma organização, para que as atividades, as tarefas, elas alcancem um resultado que foi primeiramente planejado. Então, aqui nós temos a primeira função, que é o planejamento, tá bom?
O que é planejamento? Planejamento é planejar, é um processo que determina quais serão os objetivos de uma organização. No caso, como fazer para alcançá-los. Então, aqui no planejamento, serão definidos os planos e os objetivos que a organização deverá elaborar de como fazer para alcançar esses objetivos. Planejar significa criar um plano, desde que seja baseado em algo que já aconteceu, que tenha um histórico ou está acontecendo. E, para isso, deve-se recorrer a registros confiáveis. Professor, o que é isso já aconteceu histórico? É que a organização ela não vai fazer nada que não esteja ao seu alcance. Se ela é uma organização que ela trabalha com vendas e ela hoje, mensalmente ou anualmente, ela tem 2.000 vendas e ela planeja alcançar durante um ano 5.000 vendas, ela vai ver o quê? Lá nos registros dela, lá no histórico dela, qual foi o mês que ela vendeu mais ou vendeu menos, vai fazer um levantamento estatístico dessas vendas. E aí, com base nesse histórico, ela vai planejar ações, ela vai elaborar um objetivo para que nesse objetivo se tenham ações que se cheguem a um resultado de alcançar essas 5.000 vendas que ela quer durante um ano. Tá bom? Então aqui, o que a gente pode ver? Que tudo é baseado em estratégias, em documentos, em um processo de acompanhamento estatístico, documental que a organização já tem para poder planejar as suas ações. Esse planejamento aqui, ele é executado sob 3 formas, na qual a gente vai ver no outro momento, que é o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. Porém, agora a gente vai fazer assim um breve resumo das 4 funções, tá bom? E depois a gente vai detalhar esse planejamento. Até porque vocês terão um componente específico só sobre planejamento. Então, agora é importante vocês entenderem o conceito, a definição, que no caso, planejamento é a organização definir um objetivo para alcançar um resultado que ela pretende. A segunda função é a organização, tá? A organização. Organizar é colocar as coisas em ordem, conforme seus próprios critérios. Podemos criar normas, atos, rotinas, de forma a manter um registro escrito sobre o desenvolvimento de certos procedimentos. E para tal, muitas empresas elaboram um manual de rotinas, normas e procedimentos internos. Então, a partir do momento que foi planejado que essa organização, dando o exemplo de novo das vendas, de duplicar essas vendas que eram de 2.000 para 4 ou 5.000, a partir desse momento, a organização ela vai definir algumas ações, alguns planos, e esses planos eles vão ser organizados, pode ser mensalmente, para atingir esse objetivo de 5.000 vendas durante um ano. Cada mês a organização ela pode estipular uma meta e pode delegar e pode colocar ali quais são as ações, organizar as ações, direcionar os setores que vão ficar responsáveis de fazer o marketing, ou seja, ela vai pegar tudo aquilo que foi elaborado e vai criar uma rotina de trabalho, um cronograma de trabalho para que esses objetivos sejam alcançados. Depois que organizou, que montou esse cronograma, que fez essas rotinas dessas atividades para poder alcançar essa meta, que eu estou dando o exemplo aqui de 5.000 vendas,
que foi planejado, ele vai direcionar quem são os responsáveis de executar esse processo. E aí nós temos a terceira função, que é a direção. O que é a direção? É o processo pelo qual alguém influencia o outro a alcançar em objetivos, buscando realizar a missão da empresa. Isto é, o gestor dá a direção aos seus subordinados na busca das oportunidades de crescimento deles e da própria empresa. Então, aqui, quem é o responsável, o gestor, o coordenador, ele vai direcionar aquilo que foi ali organizado naquele cronograma, naquelas rotinas de trabalho, ele vai delegar quem vai executar tal ação e quem vai ficar responsável de executar tal atividade. Resumidamente, controlar é medir e colaborar ou cobrar resultados. Nós temos aqui o controle, que é a nossa quarta função. Serve para acompanhar o andamento das tarefas, descobrir as deficiências e medir a qualidade da execução dessas tarefas, de forma a permitir correções de rumo. Algumas pessoas vêm criticando o excesso de controle nas organizações, embora muitos acreditam que quem não controla não gerencia. Esse termo controle, hoje, ele é muito utilizado de forma, na verdade, ele é substituído pelo termo monitorar, que é um termo na qual ele tem mais flexibilidade, ele não é tão impositivo, ele é mais flexível no sentido de que você vai estar ali acompanhando as pessoas através de gráficos, através de estatísticas, de tabelas, no caso que eu dei o exemplo de vendas, aquele setor ali, se ele conseguiu atingir aquela meta, o que faltou, está verificando se aquela pessoa ali tem habilidade para exercer aquela função, ou outra pessoa tem mais habilidade que ela, e aí troca, substitui, para ver se realmente a coisa está caminhando para atingir aquele objetivo que foi planejado lá no início. Bom, então, como vocês perceberam lá nos slides, nós trabalhamos mais as definições dessas 4 funções do processo administrativo. O planejamento, que define o objetivo, para que esse objetivo alcance um resultado. Depois a gente viu a organização, que é o que vai criar uma norma, uma rotina, um cronograma desses objetivos, para que essas ações elas se tornem alcançáveis. E aí, a partir do momento que isso é organizado, você vai ter uma direção, você vai ter a definição de quem são os responsáveis de executar essas tarefas, de realizar essas tarefas. Depois a gente vai ter o monitoramento dessas atividades para saber se essas atividades elas estão sendo realizadas, se elas estão dentro daquilo que é previsto para que se alcance o resultado esperado. Então, a gente trabalhou mais nesse sentido, realmente, de definir essas 4 funções. No próximo vídeo, que eu vou chamar de parte 2 da nossa próxima aula, a gente vai trabalhar algumas especificidades dessas funções, algumas classificações também que são importantes, mas não assim muito abrangente, tá? De cunho científico, mas mesmo de cunho técnico, para que vocês, enquanto profissionais de recursos humanos, quando estiverem dentro do setor, operacionalizando, executando as ações, possam entender de que forma essas atividades elas podem ser direcionadas, elas podem ser planejadas, executadas, e de que forma vocês vão atuar dentro desse ambiente. Ok, meus queridos? Então, agora a gente vai
fazer aqui uma leitura rápida do nosso roteiro de trabalho, tá bom? Dessas duas aulas. O que a gente vai trabalhar nessas duas aulas, para que vocês possam se organizar, e também já prevendo a entrega daquele trabalho do texto, a importância da administração. Esse texto, a importância da administração, e mais um outro que eu vou passar, que é a fábula da formiga, vai ser entregue no dia 18 e dia 19 de junho, sem ser nessa quinta e sexta-feira, que é feriado agora, na próxima semana. Ok, meus queridos? Então, agora vamos lá ver, tá? Acompanhar esse nosso roteiro. Então, assim, explicando o nosso roteiro, para a gente poder acompanhar as nossas videoaulas, hoje na aula 5, nós vamos trabalhar as funções do processo administrativo. Eu dividi esse conteúdo em duas partes. A primeira parte, nós vamos trabalhar os conceitos e as definições das 4 funções, tá? Que são o planejamento, a organização, a direção e o controle. Esse conteúdo, ele está na nossa apostila Introdução à Administração, nas páginas 12 a 14. Tá? Lá vocês têm esse conteúdo mais detalhado. E vocês também têm uma atividade de aprendizagem na página 14 da apostila, para que vocês possam estar fazendo, que no final do componente eu vou estar fazendo feedback dessas questões com vocês. Na nossa próxima aula, que será no dia 10, a aula do dia 10, travou aqui um pouquinho o computador, mas tá. Nós vamos ver a segunda parte das funções do processo administrativo. Como a gente já trabalhou um pouquinho a definição, os conceitos de cada um, do planejamento, da organização, da direção e do controle, agora a gente vai ver algumas classificações. No caso do planejamento, nós vamos ter 3 tipos de planejamento: o planejamento estratégico, o tático, operacional e algumas especificidades técnicas de cada uma dessas funções. Tá? Para aprimorar mais o conhecimento de vocês, para exemplificar mais dentro da área de vocês de recursos humanos na gestão de pessoas. Então, a gente vai dar uma detalhada, mas nada assim muito científico, mais técnico mesmo, para que vocês possam ter um entendimento mais preciso da atuação de vocês quando estiverem dentro de uma organização e se depararem com essas funções. E para complementar a aprendizagem de vocês, eu passei um texto, vou passar um texto, na verdade, que é a fábula da formiga, que é um estudo de caso, tá? Uma situação que acontece lá. Vocês vão me entregar esse trabalho, que eu vou ler aqui a questão para vocês daqui a pouco. A entrega dele vai ser no dia 19 de 6 de 2020, junto com aquele primeiro texto que eu passei para vocês da importância do administrador, tá? Quer dizer, da administração. Então, o que vocês vão fazer aqui depois de ler a fábula e a formiga? Vocês vão fazer uma análise crítica do texto, apresentando, comparando os acontecimentos citados na fábula com as políticas de recursos humanos adotadas pelas empresas, seguindo ou não as funções do processo administrativo, como planejamento, organização, direção e controle. Então, com base no texto que vocês vão ler, vocês vão observar se a história na fábula, ela utiliza de forma correta, ela aplica essas 4 funções do processo administrativo. Se isso acontece dentro da política que hoje é utilizado na área de recursos humanos. Será que a forma como ele realizou, como ele teve a tomada de decisão, ela está correta? Ela seguiu essas funções do processo administrativo? Não vou dizer todas elas, mas pelo menos uma, a mais importante, ou aqui, no caso,
está direcionada, porque cada função dessa está direcionada a uma tomada de decisão. Então, de acordo com o que ele tomou, será que ele utilizou uma dessas funções aqui? Aí vocês vão analisar, verificar, porque a gente ainda vai ver essa aula, eu vou explicar para vocês com mais detalhes um pouquinho sobre essas funções na área de recursos humanos. Então, meus queridos, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Eu desejo para vocês uma boa aula, uma boa aprendizagem. E quem puder, fique em casa. E quem tiver que sair, por favor, use máscaras. Fiquem com Deus.